Olá, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento de reflexão da Palavra do Senhor. A nossa breve reflexão de hoje encontra-se no livro de Salmos, Salmos 32, e nós vamos ler o verso 3 e o 5, aonde vamos aprender com Davi o que acontece quando nós não confessamos os nossos pecados. A Palavra do Senhor vai dizer no verso 3 que enquanto Davi calou seu pecado, envelheceram os seus ossos, e pelos seus constantes gemidos, todos os dias, Todos os dias ele estava ali sentindo dores na alma, dores porque não confessou o seu pecado, dores porque guardou e ocultou o que não deveria fazer. Observe que é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós não reconhecemos o nosso erro, quando nós não confessamos diante do Senhor os nossos pecados, quando nós ocultamos, guardamos e até mesmo achamos que aquilo não é nenhum pecado e até chegamos a tê-lo como um alvo de estimação em nossas vidas, isso nos traz dores, isso nos traz envelhecimento de ossos, dores e gemidos. E é exatamente sobre isso que Davi está aqui narrando, para que nós possamos ter como lição esse fato de que guardar o pecado, ocultar o pecado, como isso trará consequências piores para as nossas vidas. Porque lá no verso 5 ele vai dizer: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha iniquidade, a iniquidade do meu pecado. Então, perceba a diferença. Quando Davi decide confessar o seu pecado, a sua iniquidade, não mais ocultar, o Senhor vai perdoá-lo, O Senhor vai lhe dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, o que nós precisamos entender é que o Senhor, Ele está sempre disposto a nos perdoar, porque o Senhor, Ele nos ama, Ele aborrece o nosso pecado. Ele não se agrada do nosso pecado, mas Ele nos ama. E o pecado confessado, ele é libertador. Ele nos libera para um outro nível. E nós vamos compreender nessa narrativa de Davi que é muito importante, Trata-se de algo especial que nós precisamos fazer todos os dias das nossas vidas, fazer essa reflexão aonde nós estamos errando, aonde erramos e confessar ao Senhor, porque a misericórdia dele vai nos alcançar e ele irá nos perdoar. E aquele peso daquele pecado, aquele peso que nos faz ficarmos tristes, muitas vezes até depressivos, nós vamos estar livres desse peso, nós vamos estar livres desse fardo, porque o pecado confessado, ele é libertador, mas o pecado oculto, ele nos leva para o fundo do poço, para o abismo. A palavra do Senhor vai dizer que um abismo chama outro abismo. Quando você não confessa o seu pecado, você é atraído a pecar e a continuar pecando, e os pesos desse pecado vai sendo lançado sobre você, de maneira que você não conseguirá se erguer, assim como Davi aqui relata dos seus gemidos todos os dias de dores, pois o pecado não confessado causa tudo isso. Então, que possamos entender e reconhecer a importância de confessarmos os nossos erros, de reconhecermos, porque tudo isso muitas vezes também trata-se de orgulho, de não saber reconhecer que estamos errados. E isso gera em nós um sentimento de altivez, de soberba e orgulho, tudo que não agrada ao Senhor.
Perceba que quando Davi reconhece o seu erro, o seu pecado, né, ele desce, ele se humilha diante do Senhor e ele reconhece que ele errou, ele confessa a sua iniquidade e aí o Senhor o perdoa, perdoa as suas transgressões, porque pecado tem nome e nós sabemos quando pecamos, né? Não é simplesmente diante do Senhor pedir que Ele perdoe a nossa multidão de pecados, mas nós precisamos confessar, dizer, relatar ao Senhor, especificar: Senhor, eu pequei e eu pequei aqui e foi aqui onde eu errei. Me ajude, Senhor, me fortaleça para que eu não venha novamente a cair na escuridão do meu pecado. Senhor, que a Tua luz volte a me guiar, a ser lâmpada para os meus pés, a iluminar os meus caminhos, né? É sobre isso, é sobre pedir ajuda ao Senhor, é sobre reconhecer que sem Ele nós não podemos e nem conseguimos dar nenhum só passo. Louvado seja Deus. Então que nessa manhã possamos refletir sobre essa palavra e reconhecer que nós precisamos sim confessar e dar nome aos nossos pecados. Louvado seja Deus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.